Olá, esse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as funções trigonométricas. Tá? No caso, existem três tipos de funções elementares e essa daqui, se a gente pôr na ordem que é dada no ensino médio, essa seria a terceira, né? Porque existem as funções polinomiais, que é o que toma conta do primeiro ano praticamente, né? São constante, linear, afim, quadrática, todas elas são polinomiais. Tá? Tem graus maiores possíveis, sendo que dificultaria o estudo, né? Por isso que no ensino médio elas não são tratadas. O segundo tipo de função elementar seria as exponenciais, né? Que se usa em matemática financeira, assim, principalmente, né? Ela é uma função muito rápida, é por essa razão que para coletar dinheiro mais rápido, a exponencial é a mais adequada. E tem esse tipo aqui, essa função elementar, que no caso as trigonométricas, que é função seno e função cosseno, essas são as básicas, né? E tem as que são derivadas disso, né? Se eu faço seno pelo cosseno, eu tenho tangente. Se eu faço o inverso, cosseno pelo seno, eu tenho cotangente. 1 sobre seno se chama cossecante e 1 sobre cosseno se chama secante. Eu não vou entrar em muitos detalhes em relação a essas variações, né, que eu acabei de mencionar. Eu vou falar especificamente da... aqui tem só uma alteração, aqui tá certo. Vou falar especificamente como né? Aqui eu fiz o gráfico aqui da função seno padrão, né? f de x igual a seno de x, considerando um único período, né? Que o período é de 0 a 2π, né? Na verdade, esse é o domínio que eu estou apresentando. Mas eu estou falando de período porque se eu continuar aqui, no caso, de 0 a 2π seria a primeira volta, né? No ciclo. Esses dois gráficos, tanto do seno quanto do cosseno, são baseados no ciclo trigonométrico. E o ciclo trigonométrico começa no ângulo zero e termina em 2π, que equivale a 360 graus. Então, se vocês observarem os gráficos que eu fiz aqui, ele termina em 2π, ou seja, eu estou considerando a curva somente em uma volta. E aqui no gráfico cosseno também, somente uma volta. O que acontece aqui no ciclo, né? Esses gráficos é a reprodução do ciclo, do que acontece no ciclo em relação ao cosseno e em relação ao seno. Tá? Então, deixa eu só colocar uma coisa aqui que eu tinha esquecido. Então tá, deixa eu falar rapidão aqui do ciclo, né? O ciclo é o seguinte, aqui, quando eu tenho uma abertura qualquer, né? No caso um ângulo, então eu tenho duas projeções. Essa projeção aqui, vou chamar esse cara aqui esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa. Então esse pedacinho aqui vai ser o cosseno de alfa. E esse pedacinho, essa projeção aqui, seria o seno de alfa. E baseado nisso a gente constrói os gráficos. Lembrando que o seno, ele atinge a altura máxima dele é 1 e a altura mínima é -1. E o cosseno ele se desloca no seu máximo para 1 e no seu mínimo para -1. Tá? Então, se vocês observarem os gráficos, eles só vão de -1 a 1, que é justamente o limite aqui dos valores que eu posso obter usando seno e cosseno. Muito bem. Então, lembrando aqui mais uma vez, né, falando de alguns detalhes em relação a esse gráfico, né? O domínio vai de 0 a 2π do seno, a imagem vai de -1 a 1, tá? Para esse gráfico básico, né, o seno f de x igual a seno de x. Né, o que eu falei já está descrito aqui, né, o domínio e a imagem. Nos quadrantes, no primeiro quadrante e no quarto quadrante, se vocês observarem, a função seno ela cresce e no segundo e terceiro ela decresce. Né? Já no cosseno, no primeiro e no segundo ela decresce e no terceiro e quarto ela cresce. Tá? Bom, esses são gráficos padrões. Né?
considerando o período de 2π, ou seja, só uma volta. Lembrando que se eu continuar, as duas são funções periódicas, né? Se eu continuar aqui, vai se repetir esse mesmo padrão aqui, eternamente. Tá? Baseado nessas ideias aqui, o meu interesse é construir funções assim, né? Eu quero saber o gráfico da função f, né? E da função g. Lembrando que eu vou fazer da mesma forma, eu quero repetir só em um período, eu não quero, né, prolongar elas. Não quero considerar o domínio delas como sendo os reais, que o ângulo é um número real, então eu não quero esse tipo de coisa, eu quero definir só em um período. Então a ideia para fazer essa construção é me basear nos gráficos que eu já acabei de exibir, né? Então, por exemplo, para eu fazer o gráfico dessa função aqui, então eu tenho o seguinte, eu vou colocar aqui o padrão do seno. O padrão do seno é assim. Vou só colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, o padrão do seno aqui é de menos 1 a 1. A gente já viu, esse aqui é 2π, esse aqui é π. E o comportamento é assim. Então, esse seria o comportamento padrão. Mas observe aqui que o seno está sendo multiplicado pelo número 2. Então, o seu valor, né, os seus valores, né, do seno, ao invés de ir de menos 1 a 1, quando eu multiplico por esse 2 aqui, eles vão se ampliar no caso de menos 2 a 2. Então, essa curva que eu desenhei é da função seno de x. Esse aqui que vai agora do 2 até o menos 2, esse gráfico aqui foi deformado no sentido de y, né? Foi esticado. Ele é o gráfico de 2 vezes seno de x. Tá? Se fosse vezes 3, ele ia ser esticado para menos 3 e 3. Se fosse vezes 4, e assim sucessivamente. Quanto maior esse número, mais você estica ele no sentido de y. E falta agora somar 4, né? Eu vou somar 4 aqui na minha curva. Então, eu vou somar nos pontos principais. Né? Perceba que aqui eu tenho 4 pontos principais, que no caso é esse aqui, 4 não, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou somar 4 unidades, né, para cada ponto. Automaticamente eu estou somando para todo, assim, não estou somando para todo mundo, mas eu estou vendo o que está acontecendo aí a partir do momento que eu somo. Por exemplo, esse ponto aqui é a altura 0, né? Que é a altura dessa função aqui, só até o 2 vezes seno de x. Quando eu somar 4, então o ponto 0, agora ele vai parar lá no ponto 4. Porque eu somei 4 unidades a essa imagem. Esse ponto aqui, a altura é 2, né? A sua imagem, em π sobre 2. E eu vou somar 4 unidades a ela. Então ela vai parar lá no 6. Esse ponto é que nem esse, ele vai para o 4 também. O menos 2, quando eu somar 4, vai dar 2, né? Então esse ponto vem aqui até o 2. E por fim, esse aqui é o mesmo que esse, é o mesmo que esse, né? Ambos estão na mesma altura que é 0. Quando eu somar 4, eles vão vir aqui para cá. Ok, então, se eu somar para cada ponto do seno, elas, né, vão, indiretamente elas vão ser deslocadas 4 unidades para cima. Se ele fosse negativo, estaria deslocando 4 unidades para baixo. Então, esse gráfico aqui é o gráfico do 4 mais 2 vezes seno de x. Tá? Sua amplitude em y é de 2 unidades para baixo e 2 unidades para cima. E ele está 4 unidades acima
da curva padrão, que é a mesma quantidade de unidades máxima positiva, é a mesma da mínima, que é para baixo. Né? Que acontece praticamente a mesma coisa. Então, essa é a ideia de como eu construo gráficos, né? Baseado no padrão, né? Quando eu insiro aqui alguns elementos. Então, é assim que ela funciona. Então, esse é o gráfico. Lembrando que aqui eu só estou considerando do período, um período, né? A minha curva no período só, que é 2π. Tá? Então, esse é o gráfico de f. Esse é meu f. Agora eu vou construir o g. Né? Perceba que aqui houve alterações no y. No g eu vou alterar em x. Ou seja, no ângulo que eu vou ter alterações. Então, vamos lá. A ideia aqui vai ser assim. Primeiro, vou fazer o gráfico padrão do cosseno, né? Sempre quando eu tenho alteração na minha função, eu faço isso. Então, aqui, e o cosseno ele se comporta assim. Muito bem. Tá. Se a gente observar aqui no ângulo do cosseno, aqui tem 2x. Esse que eu construí é o cosseno de x. Sendo que 2x significa o seguinte, que o meu ângulo é 2 vezes mais rápido que o padrão. Ou seja, só até aqui, cosseno de 2x, a minha curva, eu vou terminar, se ela é 2 vezes mais rápido, eu vou terminar na metade do tempo, né, ou na metade do percurso do que o normal. Ou seja, o gráfico de cosseno de 2x, né, o gráfico de cosseno de x ele termina em 2π. E o cosseno de 2x ele vai terminar em π, porque ele é 2 vezes mais rápido. Né? Então, para eu fazer o gráfico, no caso esse que eu fiz aqui, o cosseno de x. O cosseno de 2x vai ficar assim. Perceba que tanto o seno como o cosseno, como são 4 quadrantes, ele é dividido em 4 partes aqui. E como ele vai terminar aqui, eu vou dividir esse pedaço em 4 partes. Então aqui já está, no caso aqui seria a metade, e aqui eu vou dividir em 4 partes. Na primeira parte ele vai ter que fazer isso, né? Ele vai vir do 1 até o 0. Na segunda parte ele vai vir do 0 até o -1, né? Que é o que acontece aqui. Na terceira parte ele vai do -1 a 0. E a última parte, né, ele vai do 0 a 1. Então, esse gráfico aqui, se eu fizer a comparação com velocidade e tal, ele é 2 vezes mais rápido do que esse. A razão disso é porque aqui tem 2x. Se fosse 3, seria 3 vezes mais rápido. Se fosse 4, seria 4 vezes mais rápido, assim vai. Ou seja, quanto maior esse número, mais eu comprimo o meu gráfico em relação a x. Então, esse gráfico aqui que eu fiz é o de cosseno de 2x. Tá, mas o que nós temos aqui no g não é só cosseno de 2x. É cosseno de 2x mais π sobre 2. E somar π sobre 2 ao ângulo, né, no caso, o 0 ele vai se deslocar para π sobre 2. O π sobre 2 se desloca para o π. Ou seja, eu estou empurrando o gráfico para a direita. Então, o nosso gráfico, né, no caso, é o mesmo que esse, sendo que agora ele vai começar em π sobre 2. E vai ter o mesmo tamanho, né, o domínio e o período vai ser igual. Então, ele vai ficar assim. Deixa eu pontilhar aqui, só para diferenciar desse que eu vou fazer. Vai ficar assim. O gráfico cosseno começa em 1, sendo que ele vai começar em 1 em π sobre 2. Aí aqui ele vai
do 1 ao 0 na primeira parte, depois do 0 até menos 1, do menos 1 ao 0, e para fechar aqui, né, eu vou dividir aqui em dois, ou seja, né, só fazendo só reenfatizando, esse gráfico aqui é o gráfico do cosseno que foi encurtado pela metade e foi deslocado em π sobre 2 para a direita. Então, no caso, esses são os elementos que são possíveis de aparecer para esse tipo de gráfico. Tá? Então, eu vou ficar por aqui. Essa é a ideia da construção. E, mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.